Poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. Você sabia que esse poema famoso de Fernando Pessoa, na verdade, é uma trova? A trova é um estilo literário que nasceu há mais de 1000 anos na Espanha e em Portugal. São as poesias feitas na Idade Média e que os portugueses trouxeram aqui para o Brasil e continuou sendo feita pelos escritores. No episódio de hoje, vamos falar sobre a trova, que é considerada atualmente o único gênero literário exclusivo da língua portuguesa. A trova é um poema com 4 versos. Cada um deles tem 7 sílabas em uma única estrofe e possui sentido completo. Quem recita esse tipo de poema é chamado trovador. A mensagem de uma trova deve ser de algo profundamente emocional para um povo. Os 4 versos devem conseguir exprimir a mensagem que o trovador deseja comunicar, dando significado ao poema. Existem 3 gêneros diferentes de trova: as líricas, que são as mais sentimentalistas, as filosóficas, que passam ensinamentos, e as satíricas, que exploram o humor. A Academia Maranhense de Trovas foi fundada em 1968 pelo jornalista e poeta Carlos Cunha, com a participação de outros trovadores da época. Mas com a morte prematura de Carlos Cunha, a Academia Maranhense de Trovas passou por um período de inatividade e em 2021, novos trovadores se reuniram para reativar a academia. E para falar sobre o gênero trova e a Academia Maranhense, a gente conversa com Wanda Cunha, que é escritora, ensaísta, poeta e trovadora. Wanda, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente. Eu é que agradeço poder vir aqui falar sobre a trova, que é, na verdade, um gênero literário que ficou também inativo durante muito tempo, e sobre a Academia Maranhense de Trovas, fundada no século passado, que agora está sendo resgatada. Wanda, vamos começar falando sobre trova, né? É um gênero fácil de ser feito, tem muitos trovadores aqui no Maranhão. Aí é que é o grande detalhe. É um gênero poético popular, porque o povo gosta da trova. Mas, na verdade, como tu bem disseste, com a inatividade da academia, houve, de certa forma, uma letargia em relação à feitura da trova no Maranhão. A trova, na verdade, é uma composição poética minimalista, composta de 4 versos. Que são versos? São as linhas. Então, cada verso é uma linha do poema. Então, uma composição composta de 4 versos, cada verso com 7 sílabas poéticas, também chamado heptassílabos, em que o primeiro pode rimar com o terceiro e o segundo com o quarto. Não pode deixar de rimar o segundo com o quarto, o primeiro e o terceiro é optativo. Mas agora, para efeito de concurso da instituição União Brasileira de Trovadores, que é quem comanda nacionalmente o trabalho da trova, nos concursos é necessário que sejam colocadas as rimas no primeiro e terceiro verso, eles rimam, e o segundo com o quarto. Então, é fácil? É, mas a trova vem de trobare. E trobare significa achado. Então, não basta você colocar os 4 versos, rimar o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. Tem que ter o achado. O que é o achado? É dizer algo bonito, algo que ninguém disse, algo que sensibilize o leitor ou a pessoa que está ouvindo. Então, é fácil fazer trova? É, mas é preciso ter o trobare, né? Então, a razão pela qual nós estamos fazendo as oficinas para que as pessoas se acostumem e comecem a trabalhar a trova, que é um gênero popular. E aqui no Maranhão, né, a gente tem a Academia Maranhense de Trovas, que teve esse período inativa, e tem uma figura muito importante, que é o seu pai, o Carlos Cunha, que foi o fundador. Você poderia falar um pouco sobre a importância dele e a forma como ele trabalhou para incentivar esse gênero aqui no Maranhão? Antemão, nós devemos dizer que Carlos Cunha era um homem coletivo, né? Eu coloco a tríade de Carlos Cunha. Em sendo um homem coletivo, a tríade mais importante para mim é exatamente o escritor, o jornalista e o professor. Então, ele fundou escola, ele fundou jornal, ele fundou uma academia. Então, e ele não fazia um trabalho para ele fazia um trabalho para a coletividade.
Ele entrou na Academia Maranhense de Letras com a sua primeira obra intitulada Eu e a Academia Maranhense de Trovas. O seu segundo livro foi Dois Discursos, que foi o discurso com o qual ele entrou para a Academia Maranhense de Letras, e o discurso do cônego Ribamar Carvalho, que o recebera na Academia. E o seu terceiro livro foi exatamente Eu e a Academia Maranhense de Trovas, que foi o livro com o qual ele divulga todo o trabalho que ele fez para fundar a Academia Maranhense de Trovas no Maranhão. Ele foi na Bahia e, em chegando na Bahia, ele viu que o movimento de trova estava realmente relevante em todo o país, resolveu trazer para o Maranhão. Como ele era jornalista e escritor, ele foi para o jornal e começou a divulgar e chamar trovadores. E aí eles fundaram a Academia Maranhense de Trova. Independentemente disso, escreveu obras, mais de 30 livros publicados, dentre os quais voltados para a história crítica. Talvez tenha sido ele o primeiro escritor maranhense a fazer um trabalho, estudo crítico da história do Maranhão, e o fez também voltado para mostrar à coletividade seu valor. Então, além de historiador, que ele o era, ele foi antologista. Quando eu digo que ele era um homem coletivo, porque ele fez uma antologia dos poetas do seu tempo, ele fez uma obra intitulada A Páscoa dos Gaivotas, que falava sobre os artistas plásticos do Maranhão. Ele fez uma obra intitulada Poesia Maranhense Hoje, os 50 anos de poesia, em que ele fazia uma antologia dos autores maranhenses. Escreveu As Lâmpadas do Sol, que também fazia um trabalho crítico de autores maranhenses, além de Balé de Santos e Demônio, que era uma obra voltada para autores de nível nacional, e muitas outras obras. Então, Carlos Cunha não foi apenas um trovador. E o que era mais interessante de tudo isso era exatamente esse seu diálogo com o outro. Enquanto, por exemplo, se você está divulgando Carlos Cunha, você está divulgando outro, porque ele nunca fez literatura, jornalismo e educação sozinho. Tudo ele fazia em prol do outro, em prol da coletividade. E este é o grande, dentro do meu ponto de vista, a grande característica de Carlos Cunha. Como a senhora falou, ele era um homem coletivo, né, de atuação coletiva. Isso causou muito impacto, né, na Academia Maranhense de Trovas depois do falecimento dele, né? A senhora poderia contar um pouco sobre essa época? Exatamente. Então, Carlos Cunha morreu em 22 de outubro de 1990. Com a morte prematura de Carlos Cunha, a Academia entrou no processo de inatividade. E os outros trovadores também foram desaparecendo, quer dizer, eles não continuaram com a Academia, e agora, em 2021, eu diria até que na época da pandemia, em cima da pandemia, nós conseguimos revitalizar a Academia. E eu sempre digo que esta Academia nasceu sob o signo de Deus. Por quê? Porque, além de ter sido numa época difícil, coincidentemente, o presidente interino da União Brasileira de Trovadores, que é a instituição nacional que comanda todo o trabalho da trova no Brasil, ele veio aqui no Maranhão de férias com a sua esposa, e eu entrei em contato com ele. Ele deu simplesmente uma palestra sobre trova para os trovadores que eu reuni lá em Passo do Lumiar, na Academia Luminense de Letras, que abriu espaço para que nós fizéssemos as nossas assembleias e as nossas reuniões lá. E ele deu uma excelente palestra sobre trova, os trovadores ficaram empolgados e nós acabamos fundando, ou melhor, revitalizando a Academia Maranhense de Trovas em 21 de agosto. Quando é tão coincidente, tão divino, que a Academia foi fundada em 68, em 7 de dezembro. E quando chegou na 14ª Feira do Livro, nós demos posse para os 40 membros da Academia, exatamente na Feira do Livro de São Luís. Para você ver que coincidência. Exatamente quando a Academia fazia 54 anos de fundada por Carlos Cunha e os demais trovadores. Então, foi uma história muito bonita que nós estamos dando continuidade. Quando chegou agora em 2022, ele fez 89 anos e nós simplesmente resolvemos pegar esse livro e fizemos a sua segunda edição. Esta edição já póstuma, que nós organizamos exatamente
para dar continuidade ao trabalho. Este livro nada mais é do que o registro de nascimento da Academia Maranhense de Trovas. Aqui neste livro ele conta exatamente como tudo ocorrera, como foi que ele fizera, o convite que ele fizera pela imprensa para chamar os trovadores, e ao final há umas trovas dele. Ele diz assim: o homem traz o destino igualmente ao do peão, rodando desde menino na fieira da ilusão. Você vê que são 4 versos, mas tem o achado. É você dizer tudo em 4 versos. Daí dizer que é uma poesia minimalista, porque ela diz tudo no mínimo. E é uma poesia monostrófica, porque ela só tem uma estrofe. Uma estrofe com 4 versos. Cada verso de 7 sílabas poéticas, o primeiro rimando com o terceiro, o segundo com o quarto. Lá na década de 60 não era muito, vamos dizer assim, obrigatório você rimar o primeiro com o terceiro, mas você pode rimar também o segundo com o quarto. Também existe a rima do primeiro com o quarto, do segundo com o terceiro, pode ter a rima do primeiro com o segundo, do terceiro com o quarto, mas para efeito de concurso da UBT, você tem que rimar o primeiro com o terceiro e o segundo com o quarto. Como está aqui, ó, meu retrato muito amigo, cheio de vida e de brilho, já não parece comigo, parece mais com meu filho. Olhem o achado da trova, né? Com a reativação da academia, temos novos membros. Como é que se caracteriza, né, atualmente a academia? Quais são as atividades que vocês estão elaborando para esse ano também? Eu te digo que nós, com pouco tempo de reativação, nós já fizemos muito. Tu viste que nós tomamos posse na Feira do Livro. Quando chegou agora na 15ª Feira do Livro, né, que a Feira do Livro de São Luís estava debutando, nós conseguimos levar Carlos Cunha para ser um dos homenageados, né, junto com Maria Firmina dos Reis e com o Poeta das Gaivotas. Então isso é muito interessante, porque Carlos Cunha, de certa forma, não era só a trova que estava adormecida. O trabalho, que foi um trabalho grandioso de Carlos Cunha, quer no jornalismo, quer na educação, quer na literatura, ele estava adormecido, porque, de certa forma, o povo não tem memória. Então, você tem que estar sempre, principalmente nós que trabalhamos com cultura, temos que estar sempre voltados para esses nossos valores que estão no passado. Motivo pelo qual agora essa comemoração maravilhosa sob a batuta da Academia Maranhense de Letras, sob o bicentenário de nascimento de Gonçalves Dias. Então é preciso que nós que fazemos cultura estejamos atentos para poder sobrelevar a memória desses vultos históricos, vultos intelectuais. E com isso nós conseguimos colocar não só a trova em evidência, que ainda está sendo um trabalho, né? Ainda não demos, vamos dizer assim, não está maduro esse trabalho, porque realmente o maranhense ele tinha deixado a trova. Enquanto na década de 60 a trova do Maranhão ela efervesceu, o que eu percebo é que hoje ela aqui no Maranhão ela não estava com o seu devido valor. Nós estamos indo para o interior, estamos interiorizando a trova. Nós estamos fazendo oficinas de trovas. Ano passado, nós fizemos uma exposição de quê? A exposição A Páscoa das Gaivotas, que ele fala sobre os artistas plásticos. Trouxemos pinturas de artistas plásticos maranhenses, inclusive dos que estavam no livro dele, com a foto dele para trazer de volta a imagem de Carlos Cunha e também elevar o nome desses artistas que também estavam, muitos deles esquecidos. Então, foi a nossa primeira exposição. Este ano, nós trouxemos uma exposição diferente, que é também, de certa forma, uma maneira de homenagear a cidade de São Luís. Ele tem uma trova que diz: São Luís é uma cidade que se veste de azulejo. O mar, quando tem saudades, banha seu rosto de beijos. Então, nesta homenagem a São Luís e a Carlos Cunha, nós resolvemos fazer uma exposição de trovas em azulejos, que nós inauguramos essa exposição exatamente no dia 18 de maio deste ano, quando eu, como ocupante da cadeira patroneada por ele, cadeira 12, eu fiz o elogio a ele
E nós também fizemos um sarau de trovas, que também é algo que nós vemos fazendo diuturnamente, e fizemos mais de 45 azulejos numa exposição chamada Exposição do Sarau das Rosas, que é em homenagem principalmente às mães e às mulheres, as patronas da nossa academia. Então, nós temos também, neste azulejo, trovas dos patronos, e aqui uma trova de Carlos Cunha, quando ele diz: conheço um barco veleiro, parado no cais sozinho, assim sou eu prisioneiro no porto do teu carinho. Muito bonito. Wanda, para finalizar, que mensagem você deixa para os novos escritores, os novos trovadores? Antemão, antes que eu finalizasse deixando uma mensagem, eu quero dizer que a academia está fazendo um trabalho que, de certa forma, reflete a imagem de Carlos Cunha. Tanto é que a nossa vice-presidente, que também é presidente do Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão, ela lançou este ano meu primeiro livro de trovas, com mais de 400 trovas, que já é, de certa forma, uma resposta do trabalho da Academia Maranhense de Trovas. Então, o que nós deixamos é exatamente que as pessoas verifiquem que isso faz parte da nossa literatura. A trova, ela veio desde lá da Idade Média, chegou na Península Ibérica, e quando ela chega em Portugal, com o descobrimento do Brasil, ela vai chegar aqui, no Brasil, e ela acontece, ela passa por todos os estilos literários. Gregório de Matos foi trovador, Ferreira Goulart foi trovador, Gonçalves Dias, agora mesmo no cortejo nós fizemos um sarau e colocamos as trovas de Gonçalves Dias. Ninguém fala de Gonçalves Dias trovador, e Gonçalves Dias é trovador. Então, o que a gente deixa para principalmente para a juventude, é que nós tenhamos mais cuidado com a nossa memória. De certa forma, a trova é um patrimônio cultural nosso que nós devemos sempre estar, vamos dizer, resgatando, disseminando. Motivo pelo qual o grande objetivo da nossa academia é exatamente disseminar a trova, razão pela qual estamos fazendo isso também no interior do estado. E que a nossa cultura, ela precisa ser, vamos dizer assim, elevada em todos os seus aspectos. Até porque nós não podemos deixar de ser essa cidade dos azulejos, essa Atenas brasileira, para que não apenas nós, mas os nossos filhos tenham orgulho desta terra maravilhosa que é o Maranhão. Wanda, muito obrigada pela sua troca aqui de conhecimentos com a gente. Muito obrigada mesmo pela sua participação. Muito obrigada, eu que agradeço o espaço. E a gente volta no próximo bloco. Bom, para mim é mais uma fonte de inspiração, é mais uma linha de trabalho dentro da literatura, porque inclusive tem uma forma de produção bem específica. Cada trova tem um tema que tem que ter, não tem título, tem só um tema, que tem que ter início, meio e fim. Então, isso não é tão fácil como parece a princípio, né? Depois também ela tem que ser objetiva, ela tem que ser também bonita e atrativa. Então, a trova é, de fato, um tipo de literatura que a gente tem que incentivar. E, para mim, eu escrevi um primeiro livro de trovas o ano passado, 2022, apesar de que esse é o meu 18º livro né, que eu produzo. E, nesse primeiro livro, eu coloco como foi que eu entrei nesse mundo das trovas. A princípio, eu tenho um amigo que tem um grupo de WhatsApp, Grêmio Trovador. Grêmio Brasil Trovador. E lá tem um tipo de exercício muito interessante, que é colar de trovas. E eu achava tão bonito. Cabral, como é que a gente faz essas trovas, esse colar? Ele disse, não, a gente pega a última linha, ou seja, o último verso de uma trova já escrita e faz uma nova trova. Né? Então, a partir daí, eu comecei a me interessar e comecei a exercitar, porque não é fácil, como eu já coloquei, mas é possível a gente fazer as trovas, né, de boa qualidade. Depois, eu fui convidada para ser membro correspondente da Academia Capixaba de Trovas também. Então, isso foi muito bom. Né? E, por fim, o coroamento dessa minha relação com a trova, eu
Eu digo que foi por meio da Academia Maranhense de Trovas, né? Que ela foi criada, foi fundada em 1968, depois por Carlos Cunha, o nosso grande patrono atual da Academia Maranhense de Trovas. Depois passou um tempo desativada, né? E a Wanda Cunha, a nossa atual presidente, eu tenho a honra de ser a vice-presidente da Academia Maranhense de Trovas, revitalizou, não é, a academia, de modo que hoje a trova no Maranhão está assim florescendo de um modo muito intenso e agradável. Inclusive, eu louvo o trabalho da Wanda Cunha porque ela faz oficinas de trovas, né? E ela faz de graça, ela não cobra nada. E tem hora que ela fica assim, com várias oficinas, eu acho isso muito louvável, né? Porque qual é o objetivo da Academia Maranhense de Trovas? É exatamente incentivar, né, a produção de trovas, para que nós tenhamos mais trovadores no Maranhão. Tem esse livro aqui, Eu e a Academia Maranhense de Trovas, do nosso patrono, não é, Carlos Cunha, que é muito interessante. Ele coloca, inclusive, desde a questão da fundação primeira da academia, e tem várias trovas também dos fundadores, não tem só trovas dele também, né? Tem também a monografia de final de curso da Wanda Cunha, que ela fala de Carlos Cunha, e nesse trabalho sobre Carlos Cunha, ela fala também da criação de trovas, né? E tem o meu livro também, né? Que eu falo um pouco de como eu, particularmente, entrei no mundo das trovas, e a Wanda Cunha faz um prefácio lindíssimo, e depois tem várias trovas, inclusive eu tenho uma parte que eu separei por partes, primeira, segunda, terceira, e uma delas é homenagens. E eu faço homenagem, por exemplo, para o príncipe das trovas, que é o Luiz Otávio, e eu digo assim: ó meu príncipe da trova, grande exímio trovador, Otávio sempre deu prova que trovar é puro amor. Mas também tem para Carlos Cunha, tem para Wanda Cunha, eu vou ver aqui a de Carlos Cunha. Tem uma Pacabral, que foi o primeiro, assim, amigo a me batizar, digamos assim, no mundo das trovas. Ó Cabral, meu grande amigo, não descobriste o Brasil. Entretanto, foi comigo que a trova... Não, desculpa. Entretanto, foi contigo que a trova, para mim, floriu, né? Então, a Wanda Cunha ama a trova. A Estrela Verde também. E com a alma sempre nova, vê a vida mais além. Né? Cadê a de Carlos Cunha? E aí? Diga, só tem a de Carlos Cunha aqui, Nascimento. Carlos Cunha. Carlos Cunha é genial. Pela vida teve sede. Fez-se na trova imortal. E quantos talentos, vede. Eu até já coloquei um pouco essa questão, né? Qual a importância da academia para o Maranhão? É a gente difundir a trova, difundir os trovadores, difundir a história da trova no Maranhão e no Brasil, e também tentar incentivar a produção de trovas. Nós queremos aumentar o quantitativo de trovadores no estado do Maranhão. Essa é uma das grandes missões da Academia Maranhense de Trovas. Bom, eu fico honrada também, né, em poder estar falando aqui da trova, da Academia Maranhense de Trova, dos trovadores, da necessidade da gente aumentar o quantitativo de trovadores no Maranhão, e a gente está conseguindo, né? Inclusive, com este programa, com certeza a gente está difundindo também. A gente agradece a Academia Ludovicense de Letras, que deu esse espaço, e a vocês da TV, né, que vão difundir, que vão divulgar para nós esse trabalho que eu acho muito instigante, importante e prazeroso. Obrigada. Depois de tudo que a gente aprendeu sobre trovas no episódio de hoje, até anima a tentar fazer uma, né? Se você quiser rever esse episódio, você pode acessar o nosso canal do YouTube e continuar acompanhando a gente também nas nossas redes sociais.
E a gente te espera no próximo episódio do Entre Letras, em parceria com a Academia Ludovicense de Letras.